Você vai ouvir agora a mensagem da Palavra de Deus, que foi gravada na comunidade da Família de Deus. Seja abençoado e deixe Deus falar com você. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia, que rega a terra. Feche os teus olhos mais uma vez. Aqui é casa de oração, é casa de falar com Deus. Não fique sem falar com Ele. Meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco através da sua palavra. Fala com a tua igreja, meu Deus. Pois em tempos difíceis recorremos ao Senhor e sabemos que a tua palavra, ela é vida. É ela quem nos revela a verdade e não nos deixa enganados de nada. O Senhor revela o oculto e o escondido, porque o Senhor conhece todas as coisas e os teus olhos estão em todos os lugares. Então o Senhor assiste a nossa vida, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe o que passamos, o Senhor sabe o que enfrentamos, o Senhor sabe o que nós vivemos, sabe o que falamos às escondidas. O Senhor sabe quando falamos a verdade e quando mentimos. O Senhor nos conhece, porque o Senhor nos criou, nos formou. Mas é importante, meu Deus, também que a humanidade possa te conhecer. Possa conhecer o Senhor como o Senhor é de verdade. Ter uma intimidade mais profunda e através da sua palavra nós encontramos ajuda para isso, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco nessa noite. Amém. Pode ocupar o seu lugar. Glória a Deus. Eu meditava na palavra de Deus, estava fazendo um estudo bíblico e fazendo um estudo bíblico para os devocionais que eu tenho postado no canal do YouTube. Deus, ele falou muito comigo quando eu me deparei com esse texto que é muito conhecido, mas pouco entendemos ele na prática. Ele fala de conhecer a Deus. As pessoas nos dias de hoje, elas vivem sem conhecer a Deus. Porque se eu perguntar para você se você conhece a Deus ou para qualquer pessoa lá fora, certamente a resposta dela vai dizer assim: claro que eu conheço a Deus. É o Pai, Criador de todas as coisas, criou o universo, formou tudo isso, nos formou, nos criou, nos colocou aqui, é o dono da vida. Mas as pessoas, elas falam muito de Deus, falam muito das obras de Deus, mas a pergunta que eu faço para você agora: conhecemos a Deus de fato? Conhecemos a Deus como Ele é? As pessoas falam muito de Deus, mas poucos conhecem a Deus. Jó, ele dizia assim: antes eu conhecia a Deus de ouvir falar, agora é de andar com Ele que eu o conheço. Assim está a vida de muitas pessoas, conhecem a Deus de ouvir falar. Hoje nós temos uma geração e vivemos no meio de uma geração que fala muito de Deus, mas não conhece a Deus. Falam muito da Bíblia, mas não conhecem o Deus da Bíblia. Pastores, teólogos que conhecem a Bíblia de ponta a ponta, mas não conhecem o Deus da Bíblia. Conhece a história, mas não conhece a Deus de fato. Entenda uma coisa importante. Se a minha esposa me chamar agora lá da rua, ela estiver lá na rua e me chamar,
Ela dá um grito lá, Fábio. Eu sei que é ela. Por que eu sei que é ela? Porque eu conheço a sua voz. Se a minha mãe me chamar lá agora, o Fábio, eu não preciso nem estar olhando para ela, automaticamente eu falo, oi mãe, que? Diga, senhora, tem que falar senhora, se falar o quê, o chinelo voa. Se a sua mãe, presbítero Nerivan, te chamar agora lá fora, se você estiver olhando aqui para mim, ô Nerivan, você vai saber que é ela, vai ou não vai? Porque você conhece a voz dela. Você conhece a pessoa com quem você vive. Eu não preciso vê-la, basta ouvir a sua voz que eu já sei quem é. Por quê? Porque eu conheço a sua voz. Eu não estou vendo, não estou olhando, mas eu conheço a sua voz. E quando nós conhecemos alguém, nós conhecemos as suas características. Quando nós conhecemos uma pessoa, nós conhecemos as características daquelas pessoas. Como ela se veste, como ela anda, o que ela gosta de comer. É ou não é? Você sabe o que a Alexandra gosta de comer? Por quê? Porque você vive com ela, é ou não é? O que ela gosta de comer? Mais gosta de comer. Coloquei ele no aperto agora. Não vou falar não o que ele falou aqui. Porque a senhora gosta de lanche. Tá certo? Olha, tá vendo? Então quando a gente conhece a pessoa, a gente conhece as características da pessoa. Quanto tempo que a senhora é casada? 5 anos. O que seu esposo mais gosta de comer? Buchada de bode. Não. Como que é meu negócio? Vatapá. Vatapá. Que mistério é esse, hein? O que é vatapá? Açaí ele gosta. Mas o que é vatapá? Comida típica lá do norte. Bahia e Pará. Meu Deus, eu não sei, vatapá é o quê? O que é? Carne? É churrasco? Um purê do quê? Mas é feito do que vatapá, gente? Oi? Credo, ai credo. Misericórdia. Me livra, Jesus. Meu Deus. Olha. Gosta, né? É, né? O açaí, olha. Ele gosta do açaí. Quando a gente conhece a pessoa, a gente conhece as suas características. A gente sabe o que ela gosta de vestir, o que ela gosta de comer, aonde ela gosta de ir, quais os lugares que ela gosta de frequentar, é ou não é? Qual a cor que a pessoa gosta, a cor preferida. Quando a gente conhece a pessoa, a gente conhece as suas características. E pessoas que já ouviram falar muito de Deus, mas não conhecem a Deus, porque elas não andam com Deus. Elas conhecem a Deus só de ouvir falar. E não conhecer a Deus, essa é a causa do sofrimento da humanidade. Esse é o motivo, o porquê a humanidade está padecendo tanto, porque a humanidade conhece a Deus somente de ouvir falar, mas não de viver com Deus. Esse é o problema. Quando uma pessoa está doente, por exemplo, ou você fica doente, você fala assim, olha, eu conheço um médico muito bom, um médico que é especialista assim e tal. De repente até tem uma pessoa ali que não está muito bem, e aí você fala assim, olha, eu conheço um médico muito bom, um cardiologista ótimo, que vai te ajudar a resolver esse problema, porque você conhece ele, você sabe que ele é bom. Quando você conhece alguém, você conhece os atributos dessa pessoa. Quando você conhece essa pessoa, você conhece a manifestação dela, a voz dela.
E quando você conhece a Deus, tudo se torna inconfundível, porque você sabe quem Ele é, você sabe a voz dEle. Olha que coisa interessante, Deus, no hebraico, no aramaico antigo, Yahweh, quando ele chamou Samuel, ele falou Samuel. Samuel não conhecia a voz de Deus. Samuel correu lá para o profeta Eli e falou: o Senhor me chama? Ele falou: não, eu não te chamei. Aí Samuel voltou a deitar, daqui a pouco ele escuta de novo Samuel. Então ele se levanta correndo: meu Senhor, o Senhor me chamou. Ele está falando com Eli e ele fala: não, Samuel, eu não te chamei, vai deitar, vai dormir, está tarde. Samuel se deita e ele escuta novamente Samuel. Ele volta ali até Eli. Então ele pega e sabe que era Deus. Ele sabia que era Deus chamando Samuel. Ele sabia, conhecia a voz de Deus. Então ele falou assim: da próxima vez que você ouvir o seu nome, diga: eis-me aqui, estou aqui, o teu servo ouve. E a partir daquele momento Samuel criou um relacionamento íntimo com Deus, e todas as vezes que Deus falava com ele, ele sabia que era Deus que estava falando, porque ele se tornou amigo de Deus, ele se tornou íntimo de Deus, ele sabia quando Deus falava com ele, ele criou um vínculo com Deus. Tem pessoas que elas falam assim: eu queria tanto que Deus falasse comigo. Quem já ouviu isso? Ou quem já disse isso? Eu queria tanto que Deus falasse comigo. Mas Deus está falando o tempo todo. É você que não conhece a manifestação de Deus. É você que não conhece a voz de Deus. Deus o tempo todo Ele fala. Nós temos que sair daquela religiosidade e ir para uma intimidade mais profunda com Deus. Deus não quer que ninguém viva na religiosidade, presa na religião. Ele quer que a gente tenha intimidade com Ele. Mas uma intimidade a ponto de conversar com Ele. Porque muitas vezes a gente ora, a gente dobra o nosso joelho, a gente não conversa com Deus. A gente fala para Deus. Olha, Deus, é assim, 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 assim. Conversa é diferente, é quando você senta, você fala, você ouve. É ou não é? Deus quer que você tenha uma conversa com Ele, não que você fale para Ele, mas que você converse, que você tenha uma vida de intimidade. Nós estamos lendo Oséias capítulo 6, mas se você ir lá para o capítulo 4, no versículo 6, ele vai dizer assim: o meu povo sofre, o meu povo perece, porque lhe falta entendimento. Deus o tempo todo está falando, mas nós não estamos sensíveis à voz de Deus, a ponto de ter uma intimidade mais profunda. Nós precisamos sair do raso. Nós precisamos sair da superfície e nos aprofundar a uma intimidade mais profunda com Ele. A gente só vive no raso. Você serve a Deus? Ah, eu sirvo. Você crê em Deus? Ah, eu creio. Ah, você busca a Deus? Ah, eu busco. Você orou para Deus hoje? Ah, eu orei. 30, 40 segundos. Deus, Ele nos chama para a gente buscar uma intimidade mais profunda. Deus, Ele nos chama para a gente ter uma comunhão mais forte com Ele. Aí talvez você faz uma pergunta assim: pastor, mas como é que eu conheço a Deus? Como é que eu passo a conhecer a Deus? Não só de ouvir falar, não só de escutar nas pregações, não só de escutar no rádio. Como é que eu conheço a Deus? Oh, meu irmão, não tem como conhecer alguém se você não andar com Ele, se você não tiver um convívio com Ele. Não tem como. Você só passa a conhecer alguém quando você começa a andar com Ele, quando você começa a conviver com Ele. Então você passa a conhecer aquela pessoa, de quem de fato ela é. Porque muitas vezes um casamento não dá certo?
Porque a pessoa conversava muito pouco. Quando ela casou, começou a andar, começou a viver junto, então ela passou a conhecer aquela pessoa de fato como ela era. E não sabendo lidar com as situações, o casamento acaba. Não sabendo ceder às vezes, porque nós temos que ceder às vezes. Nós queremos as coisas do nosso jeito. Puxa, mas quando eu namorava não era assim, pastor. Claro, você não vivia junto, você não convivia junto. A partir do momento que você passou a conviver junto, você passou a ver quem era aquela pessoa. E não é só as coisas físicas, os defeitos físicos. Não é só a meia de chulé que você descobre que ele tem. Mas a partir de agora você passa a descobrir que ele também tem pontos fracos, tem pontos fortes, às vezes é egoísta, às vezes só pensa nele. É quando nós vamos conviver junto que nós sabemos quem aquela pessoa é. Muitas vezes a pessoa se transforma quando ela casa. Então não tem como a gente conhecer alguém se a gente não andar com ela, se a gente não conviver com ela, é ou não é? Não tem como. Uma geração sem a vida de oração é a qual nós vivemos, não tem como. Olha o que Oséias está dizendo, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós conheçamos e ainda, além de conhecer, nós temos que prosseguir conhecendo mais ainda. Não é só conhecer, mas é prosseguir em conhecer mais ainda. É ter intimidade com Ele. É todos os dias buscar a Deus, é andar com Deus, é viver com Ele, é estar com Ele todos os dias. Tem gente que está com Ele só na igreja. Isso é um namoro, não é um casamento. É ou não é? Quando você namorava, não era assim? Você ia lá na casa da namorada, batia. Você namorava. A hora que dava horário, você ia embora para sua casa. Largava a namorada lá na casa dela. Não, ter intimidade com Deus é casar com Ele, é assumir as responsabilidades, é levar Ele para a sua vida, é levar Ele para os seus afazeres, é viver debaixo da graça dEle e viver para Ele e por Ele. É isso que é ter intimidade com Deus. Logo quando eu acordo pela manhã, eu vou logo fazer o meu devocional com Deus. E após fazer o meu devocional com Deus, eu procuro estar sensível a ouvir a voz dEle. E às vezes eu entro dentro do estúdio lá, eu oro, eu faço o meu devocional, eu leio, eu canto. E eu fico ali ouvindo a voz de Deus. Às vezes o Renato fica me chamando, eu falo, olha, eu nem respondo. Depois eu vou, pastor, o senhor demorou. Demora. Mas eu fico ali sensível, esperando ouvir a voz de Deus. Eu faço isso todo dia. Todo dia. Eu não vou fazer os meus afazeres antes de não ter o meu devocional com Deus. Eu largo tudo. Pastor, mas eu tenho horário para entrar. Às vezes eu chego bem tarde, mas se você tem horário para cumprir, acorda mais cedo. Eu falava com uma pessoa, ela dizia assim, olha, eu falei, mas você está diferente. Emagreci, estou acordando mais cedo para me malhar, correr, fazer uma caminhada. Eu falei, isso é muito bom, o seu corpo ficou mais saudável, é ou não é? Mas você está acordando mais cedo também para falar com Deus, para buscar a Deus antes do seu trabalho, porque o seu corpo está ficando bom, saudável, mas e a sua vida espiritual, como é que está? Porque nós cuidamos do corpo, mas esquecemos da alma. O corpo daqui a pouco morre, envelhece, fica velho e morre, mas a alma ela é eterna. E nós cuidamos daquilo que é passageiro e esquecemos daquilo que é eterno. Prossigamos, conheçamos a Deus e prossigamos em conhecer. É
ter intimidade com Deus, é todos os dias buscar andar com Ele, é viver com Ele, é estar na rua andando. Às vezes eu estou na rua, me dá aquela aflição, aquele desespero de tanta coisa, de tanta pressão. Quero falar com Deus ali na rua para ninguém achar que eu sou louco. Eu pego o telefone e fico falando com Deus no telefone. Quem passa acha que eu estou falando no telefone. Mas tem dia que aquilo sobe no coração, e eu estou andando na rua e eu começo, meu Deus, olha isso que eu estou passando, que eu estou vivendo. Daqui a pouco o povo fica olhando para mim, eu caio do telefone e finjo que eu estou falando no telefone, senão eles mandam me internar. Mas é compartilhar com Deus tudo que você vive, é compartilhar com Deus tudo que você passa. É isso, é compartilhar com Deus a sua vida. Deus quer fazer parte da sua vida. Isso é conhecer a Deus. Quando você busca Ele, Ele também se aproxima de você. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. E a gente vai se aproximando, vai tendo um relacionamento mais íntimo com Ele. É uma junção que nós temos com Deus. E quando você faz isso, você vai começando a se tornar parecido com Deus. Você sabe que quando Judas foi trair Jesus, ele chegou ali diante de Jesus e os discípulos, ele teve que beijar Jesus para identificar quem era Jesus, porque os discípulos já estavam tão parecidos com Jesus, a barba, o cabelo, o jeito deles, a voz, como eles falavam, de tanto andar com Jesus, eles já estavam parecidos com Jesus, porque eles andavam com Jesus, comiam com Jesus, dormiam com Jesus, acordavam com Jesus, estavam ali com Jesus. É essa intimidade que Deus espera de nós, uma intimidade tão profunda que daqui a pouco vão te confundir com Deus. A pessoa vai olhar para você e vai sentir o reflexo de Deus na sua vida. O apóstolo Paulo diz que nós somos o bom perfume dele. O perfume, você pode até não ver, mas você sente, ele ocupa tanto espaço. É tão maravilhoso isso. Você vai se enchendo de Deus, é sair do raso. Talvez você conheça a Deus de ouvir falar, mas não de andar, de viver com Ele. Quem conhece o Pelé aqui? Levanta a mão aí, quem conhece o Pelé. 1, 2 aqui, o irmão Cláudio. Você conhece mesmo ou você só ouviu falar? Se eu falar assim, você conhece o Pelé, a gente conhece da televisão. É ou não é? É uma pessoa famosa, a gente conhece ele da televisão, é ou não é? Ou seja, a gente conhece a respeito dele, mas conhecer não. Todo mundo já ouviu falar do Pelé, até fora do país, mas conhecem a respeito dele. Ele foi um jogador de futebol, ele jogou bola, e isso e aquilo outro, mas conhecer ele não. Você conhece a respeito dele, mas conhecer ele não, porque conhecer ele é andar com ele, é viver com ele. Uma vez, há muito tempo atrás, nem casado eu era, isso tem mais de 20 anos, eu nem conhecia a Adriana, minha esposa. Nós já estamos juntos há 21 anos, olha, 21 anos, hein? É tempo, né? Sei que o irmão Cláudio vai falar, mas eu estou 50. Uma vez eu tinha ido vender uma propaganda da rádio. Era funcionário naquela época da rádio. Estava tudo certo. Eu ia receber. Eu fui para Indaiatuba. Peguei o último dinheiro que eu tinha, paguei o ônibus. Olha que situação. Cheguei lá, o rapaz falou assim, olha, nós não vamos, decidimos aqui com a sociedade, nós não vamos mais fechar o contrato e tal, e meu Deus, aquilo me deu uma tristeza, e eu tive que vir de Indaiatuba para Campinas a pé. Então eu peguei a linha do trem, falei, eu vou pegar a linha do trem ali e vou embora. Só que era quase a hora do almoço, eu passei em frente a um restaurante, eu senti aquele cheiro de comida gostosa, nossa. Meu Deus do céu.
Parece que o diabo fez o cheiro ficar mais bom ainda, para mim blasfemar, reclamar ainda. Aquele cheiro daquela comida assim entrou e eu olhei. Sabe quando você põe a mão no bolso, você tira assim, sai uma mosca? Eu estava assim, não tinha nada. Falei, naquele dia eu falei assim, meu Deus. Eu conversei com Deus, foi diferente. Falei, meu Deus, se o Senhor me ama, prepara uma comida para mim poder chegar até Campinas. E aí eu continuei andando assim, quando eu olhei para o chão tinha uma nota de R$10, novinha. Naquela época a nota de R$10 era de plástico. Os mais antigos aí vão lembrar disso. Era de plástico. O prato feito custava R$8 na época. E a coquinha custava R$2. Deu para comer o almoço e ainda tomar o refrigerante. Naquele dia, eu passei a ter certeza que Deus era na minha vida. Naquele dia eu comecei a entender que Deus tinha um propósito na minha vida e que eu tinha que ter uma intimidade mais profunda com Ele. Em 2011, quando eu vim assumir a comunidade da Família de Deus, eu saí da comunidade judaica. Eu nasci ali dentro, eu fui criado ali dentro. E aí um pastor falou assim, vem me ajudar. Chamava Missão, como que chamava, Rodrigo? Missão Campinas para Cristo. E aí, essa missão, ela fazia os cultos no hotel. E eu ali ajudando, e de repente um pastor sai, o outro também sumiu. E eu falei assim, não, eu não vou desistir não. Eu vou preparar, vamos procurar um lugar. Nós vamos sair do hotel, que estava muito caro, fazer os cultos lá. As pessoas queriam o conforto do hotel e tudo mais. Quando eu saí do hotel, ninguém veio comigo não, viu? Tá? Ninguém veio comigo. E eu saí procurando, eu fui parar lá no Parque Jambeiro, em Campinas. Deus já tinha tudo preparado. Quando eu passei em frente, tinha lá um japonês pintando lá um salão. Eu falei, meu querido, o que vai ser aí? Ele falou, não, eu terminei agora, estou pintando aqui que eu vou pôr para alugar. Ah, o senhor vai pôr para alugar? É. Quanto que o senhor vai querer no aluguel? Ele falou assim, olha, mas é o seguinte, eu ainda não coloquei a placa, mas aqui eu só alugo para a igreja, hein? Eu falei, ah, é? É, eu fiz um propósito com Deus, porque eu estou indo para a igreja também, eu fiz um propósito que aqui eu ia alugar para a igreja, e a gente sabe que muitas vezes a igreja, o pessoal tem dificuldade com fiador, com tudo isso, mas eu creio que Deus abençoe. Eu falei, opa, Deus está preparando um lugar. Entrei naquele lugar, fiquei 2 anos ali, foi uma escola para mim ali naquele lugar. Foi uma lição de vida ali, foi ali que Deus me preparou, foi ali que Deus me formou. Eu fiquei 18 anos estudando para ser rabino, mas foi nesses 2 anos que Deus me preparou ali dentro daquela igreja, naquele lugar, no Parque Jambeiro. Foi esses 2 anos de escola. Ali eu fui traído, ali eu sofri divisões. Pastores que estavam comigo dividiu o meu ministério. Depois de muito trabalho, o pastor que eu peguei lá na sarjeta, na guia, ajudei o cara, levantei o cara, falei, não pastor, eu vou te levantar, vou estender as mãos para o Senhor, porque eu sou assim, eu estendo a mão, eu vejo a pessoa caída, mas a pessoa ela não pensa 5 minutos antes de te trair, antes de te abandonar, antes de te largar no meio da batalha, no meio da trincheira. Só que o que aconteceu? Além de ele me abandonar, ele me traiu e levou a igreja inteira comigo. Ficou 5 pessoas comigo. Eu sofri naquele lugar, sofri traições, sofri perseguições, sofri com rebeldias, pessoas rebeldes. Você não sabe o que eu lidei com pessoas rebeldes ali. Você falar assim para mim, hoje fulana ou fulano, pastor, é terrível, isso aí não é nada.
pelo que eu já passei lá. Foram 2 anos que Deus me preparou, 2 anos que Deus me capacitou. Foram 2 anos que eu acordava e falava para Deus: hoje eu não quero mais ser pastor. Foram 2 anos eu falando com Deus: eu não quero mais esse chamado, eu não quero mais esse ministério. Foram 2 anos sofrendo, 2 anos chorando, 2 anos pagando preço. Então tem muita gente que chega aqui na igreja e não entende, porque ela vê o ministério formado, vê a igreja bonita, ela chega, ela quer um salário alto, ela quer um pagamento, ela quer conforto, mas ir lá atrás cavar, como que chama? Alicerce, valeta, ninguém quer não. Eu sofri 2 anos naquele lugar. Foi quando nós fomos para o Jardim Aurélia, Deus começou a abençoar aquele lugar, e depois nós estávamos orando para vir aqui para Valinhos, viemos aqui para Valinhos, fomos perseguidos aqui nessa cidade, pelo conselho de pastores da cidade, quase fecharam a igreja, mas conseguimos abrir as portas com todas as licenças. Enquanto nós não conseguimos todas as licenças de funcionamento, nós não conseguimos abrir a igreja. Sofri, mas eu entendi que Deus estava à frente desta obra. Eu sofri, mas eu aprendi que Deus está à frente desta obra, e esta obra não para. Eu aprendi a ter mais intimidade com Deus, eu aprendi a conversar mais com Deus, eu aprendi tudo isso. É por isso que eu digo para você, todo dia quando eu acordo, eu pergunto assim: qual que vai ser a de hoje? Porque alguma coisa vai acontecer, alguma notícia ruim vai aparecer, algum abacaxi vai aparecer para descascar. Mas eu sei que Deus está comigo ali, Ele senta no banco do lado, daqui, vamos descascar junto esse negócio, aleluia, glória a Deus. Fica melhor, fica mais gostoso ainda. Você passa a ter mais intimidade com Deus, você começa a entender que Deus é na sua vida, é no meio dos seus problemas, no meio das suas lutas. Às vezes a gente se queixa da luta que nós estamos passando, mas é no meio dessa luta que você vê Deus. Porque enquanto está tudo bem, você não está vendo Deus, está tudo bem para você, mas é no meio da luta que você vê Deus agindo por você. É no meio da batalha que você vê Deus agindo por você. Antes eu queria resolver tudo do meu jeito. Hoje eu aprendi a ficar quieto. Hoje eu aprendi a deixar na mão de Deus. Hoje eu sei que Deus age por mim. Mas eu tinha que falar, eu tinha que tentar entender. Eu não preciso tentar entender nada. Chegaram para mim e falaram: pastor, você viu fulano aí, está saindo da igreja e tal. Antigamente eu corria atrás, eu ia lá, o que está acontecendo? Hoje eu fico quieto. Quando é crente velho, a gente tem que deixar com Deus, é ou não é? Daqui a pouco Deus trata lá. Aí a pessoa volta e fala: é verdade, o senhor estava certo. Não é? Olha, irmãos, a Bíblia ela diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus são guiados por Deus. Muitas vezes a gente fica descabelando com ansiedade, a gente fica descabelando com as preocupações, sem saber a quem recorrer. Eu digo para você nessa noite: procure a Deus, procure a Deus, procure a conhecer o Senhor e prossiga em conhecê-lo, prossiga a tentar entender mais. Diga: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso do Senhor, me instrui, me ensina, meu Deus, eu preciso Te conhecer melhor, eu preciso conhecer a Deus, de andar com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Oh, que coisa maravilhosa, andar com Deus, é ter vida com Ele. O salmista diz que pela manhã o Senhor ouvirá a minha voz. É ter mais intimidade, é se aproximar, é você ter certeza que Ele está te auxiliando em tudo, Ele está no controle de tudo.
Se você se encontra numa situação difícil, você vai ouvir a voz dele falando com você, e você vai saber que é a voz dele, você vai entender. Quantos de nós aqui hoje tirou 30 minutos para falar com Deus hoje, para ter uma intimidade com ele? Quantos de nós hoje aqui tirou pelo menos 30 minutos de comunhão com ele? Você já percebeu? O dia parece que está acabando, passa, a gente não ora, não fala com Deus, mas a gente espera os milagres, a gente espera a bênção, a gente espera a solução, mas a gente não tem vida no altar, a gente não busca, a gente não ora, a gente não coloca a nossa vida no altar. Samuel, Valdeci, Samuel, nós precisamos colocar a nossa vida no altar. Existe alguém, irmãos, coloca isso na sua mente, no seu coração. Existe alguém que pode entrar na sua vida e mudar a sua história. Existe alguém que pode entrar na sua vida e mudar a sua história, e ele quer fazer isso. Ele quer ter um relacionamento contigo. Lembra da mulher samaritana lá no poço? Jesus chegou no poço, pediu água para ela. Ela falou assim: um samaritano não se dá com os judeus. Jesus falou assim: se você soubesse, se você conhecesse quem é que te pede água. Ela não conhecia Jesus. Ela não sabia quem era Jesus. Jesus falou: se você conhecesse quem te pede a água, você pediria e eu lhe daria a água da vida. Jesus disse: vem a hora. E a hora já chegou. Aleluia. Vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores, aleluia, buscariam ao Pai em espírito e em verdade. Deus procura os verdadeiros. Deus tem procurado os verdadeiros para se relacionar contigo. Deus procura os verdadeiros para se relacionar com Ele. Conheçamos e prossigamos em conhecer. É uma busca diária. Ele diz assim: nos últimos dias derramarei do meu espírito. Derramarei do meu espírito. O Senhor quer derramar do espírito dele sobre a nossa vida, mas nós precisamos buscar, ter intimidade com Ele. Jeremias dá a receita, porque também não é buscar de qualquer jeito. Jeremias 29:11, ele dá a receita: me achareis quando me buscardes de todo o coração. É buscar de todo o coração, é um envolvimento, é mergulhar fundo. Nós temos que nos achegar a Deus, nós temos que buscar uma conexão sem interferência, ter um relacionamento mais profundo. O profeta Joel diz assim: rasgai o coração e não as vestes, porque naquela época o pessoal que queria ter mais intimidade, eles rasgavam as suas vestes e se vestiam de sacos. Ele diz assim: rasgai os vossos corações e não as suas vestes. O nosso coração precisa ser rasgado, precisa ser rompido. Só Jesus pode oferecer uma vida plena, mas isso depende da nossa comunhão. Aleluia. Nós temos que nos encher do Espírito de Deus. Ele diz: eu sou a videira. Eu sou a videira. Aquele que não está em mim não dá fruto, é cortado, seca. Mas ele diz assim: se as minhas palavras estiverdes em vós, aleluia, você pode pedir o que quiser e será feito, mas as minhas palavras precisam estar em vós. Você precisa sair do ciclo, você precisa sair da repetição. A sua vida é uma repetição, é um ciclo que você vive todo dia, não muda. Tem dia que você fala assim: meu Deus, parece que eu já vivi esse dia. É um déjà vu que fala. É porque você vive numa repetição, você vive no mesmo ciclo. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, você precisa ter intimidade com Ele, você precisa andar com Ele.
Deus, Ele fala conosco de dentro para fora. Quando eu falo com você, eu estou falando de fora para dentro. Mas Deus é diferente, Ele é espírito, Ele fala direto ao nosso espírito, é de dentro para fora. A frequência de Deus é diferente. De repente você está numa frequência carnal e a frequência de Deus é espiritual. É igual quando você vai ouvir a rádio. Você quer ouvir a difusora, você tem que colocar lá na frequência da difusora, é ou não é? Você colocar na frequência de outra rádio, você não vai ouvir a difusora, você vai ouvir outra rádio. Às vezes nós estamos na frequência carnal, mas Deus está na frequência espiritual. Na frequência carnal, a nossa vida está na frequência carnal. Como que nós vamos ouvir Deus falar conosco? Então eu preciso sintonizar a minha alma na frequência espiritual. É mais ou menos isso, deu para você entender? Nós precisamos estar na frequência de Deus. Jesus falou assim para Nicodemos: ah, Nicodemos, você é mestre, mas você não sabe. O vento sopra, o físico. Jesus usa uma coisa física para explicar o espiritual. O vento sopra, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Somos guiados pelo Espírito, somos guiados por Deus, porque temos uma vida de intimidade. Saia do raso, saia da superficialidade. A sua vida muda quando você faz isso. Você vive muito no superficial. Eu convido você a ficar em pé nessa noite, eu quero orar por você. Eu preparei uma palavra para a família. Eu vou ministrar domingo que vem. Eu preparei uma palavra para a família, mas eu estava fazendo um estudo bíblico. Deus mudou a palavra, Ele queria que essa fosse ministrada hoje. Ele quer que você saia do seu ciclo, da sua repetição. Ele quer que você vá para uma vida mais íntima com Ele. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Feche os teus olhos. Ô Espírito Santo, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença neste momento. E nesse momento de oração, meu Deus, nesse momento de clamor, nós estamos aqui para agradecer ao Senhor pela Tua palavra, pelas Tuas orientações, mas nós também queremos declarar ao Senhor que nós queremos sair do raso, da superfície, nós queremos nos aprofundar mais, nós queremos ter uma vida de mais intimidade. A partir de hoje, meu Deus, nós vamos andar mais contigo. Sim, nós vamos fazer do Senhor integrante da nossa família. A partir de hoje o Senhor vai fazer parte da nossa vida diária, todos os dias, em todos os momentos, nós sabendo que o Senhor está andando conosco, meu Deus, sabendo que o Senhor caminha conosco, sabendo que o Senhor anda ao nosso lado. Mas em todo tempo vamos compartilhar a nossa vida contigo e vamos ouvir as Tuas orientações. Nós queremos seguir as Tuas orientações. Nós não queremos ouvir a voz do coração, porque a Tua palavra diz que enganoso é o coração. Nós queremos ouvir a voz do Teu Espírito Santo falando conosco, meu Deus. A Tua voz, o Teu Espírito falando direto ao nosso espírito. Ajuda-nos, meu Deus, a sair da superfície. Ajuda-nos a aprofundar mais em Ti. Ajuda a gente a ser um crente de verdade, a ter uma vida de comunhão, uma vida de oração. Ajuda a gente a orar mais, meu Deus. Ajuda a gente a ter mais fé, acreditar mais. Sim, meu Deus, tira toda a preguiça, todo desânimo, meu Deus, quando se tratar das Suas coisas. Mas ajuda, meu Deus, a eu ter disposição para desenvolver o Teu reino, a ter disposição para pregar a Tua palavra, em nome de Jesus. Mesmo que a circunstância está dando tudo errado ao meu redor, me ajuda a ter disposição, meu Deus, para fazer aquilo que é agradável aos Teus olhos, para mim ter essa comunhão, essa intimidade contigo. Acordar de manhã e ouvir a Sua voz é tão bom. Ouvir o Senhor nos instruindo, o Senhor nos guiando. Oh, meu Deus, é tão bom ouvir o Senhor nos guiando, nos direcionando. Oh, aleluia. O Senhor nos direciona, o Senhor nos guia, meu Deus. Nós sabemos que são dias difíceis, meu Deus. Sim, são dias difíceis. Mas se o Senhor estiver do nosso lado, a gente atravessa isso, não tem problema não, meu Deus.
Vamos fazer como o salmista: ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. E se o Senhor estiver conosco, não importa que tipo de vale nós vamos atravessar, importante é atravessar contigo, meu Deus, importante é atravessar com o Senhor, importante é saber que o Senhor nos ajuda, nos guia, nos direciona, em nome de Jesus, meu Pai. Ô Espírito Santo, ajuda-nos a afastarmos da carnalidade, das coisas carnais. Afasta-nos das coisas que nos afastam de Ti. Nos afasta, meu Deus, daquilo que nos afasta do Senhor, em nome de Jesus. Ensina o som, o tom da Tua voz, meu Deus, para que as pessoas entendam que é o Senhor quando fala com elas. Ensina elas a ouvir a Tua voz. Ensina elas que elas precisam andar com o Senhor, que elas precisam ter a vida no altar, uma vida mais focada nas Tuas coisas, meu Deus, em nome de Jesus. Sim, Espírito Santo, venha sobre a Tua igreja nessa noite, sobre cada um. Tira todo o ranço do nosso coração, tira todo o ranço, meu Deus, todas as práticas, todos os hábitos ruins que há em nós. Quebra os hábitos ruins. Ajuda a gente a sair desse ciclo, dessa repetição, meu Deus, que nós vivemos todos os dias. E ajuda-nos a ter uma vida diferente, meu Deus, uma vida como o vento. Como o Senhor disse para Nicodemos: o vento vem, ninguém sabe de onde vai, para onde também ninguém sabe. Assim é tudo aquele que é nascido de Deus, é guiado, é dominado pelo Teu Espírito, meu Deus. A gente vem e a gente vai para onde o Senhor nos manda, para onde o Senhor nos direciona, para onde o Senhor nos guia. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Yehoshua HaMashiach. Abençoe o Teu povo e ajuda o Teu povo a uma comunhão, uma intimidade contigo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.